Tempo de comentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Hoje temos aqui 4 temas. Vamos começar pela polémica da colocação de professores. Temos uma declaração do Marcos Mendes, já vamos ver daqui a pouco. Mas para já, esta questão deixou uma marca política que já não sai. Ou acha que não? Que as pessoas têm memória curta e daqui a uns meses já não se lembram desta questão. Sr. Cascais, se formos ver pelos anos anteriores, eu diria que mais provável é o que disse em segundo lugar. É que as pessoas daqui a uns tempos já não se lembram. Qual é a diferença? É que estamos em fase final do mandato do Governo, falta um ano. De um Governo que tem sofrido erosão própria de tempos muito difíceis em que teve de governar. E por isso eu diria que os fatores de desgaste trabalham de um modo muito mais intenso, fazem sentir os seus efeitos de um modo muito mais intenso. Aquilo que noutros anos poderia passar de modo mais tranquilo, menos complicado, aqui ganha um volume muito pesado. Porque, se formos ver, eu hoje estava-me a lembrar, veja, eu já não me recordava. Lembra-se daquele ano em que houve aquelas manifestações de professores que encheram o Terreiro do Paço? Nós hoje em dia vivemos a uma velocidade tal que tudo isto passa para trás das costas e não nos vem à memória. Eu fui conferir... Já não está-se a referir a este governo, às manifestações? Não. Em 2008, lembra-se, 100 mil professores encheram o Terreiro do Paço. Sim, uma manifestação gigante. Uma manifestação absolutamente impressionante. Estava o Terreiro do Paço cheio, ainda havia professores nas ruas laterais. Era Maria de Lourdes Rodrigues a ministra. Em 2010, eu até tenho aqui um recorte do Correio da Manhã, o título do Correio da Manhã era Caos na colocação de professores. Sócrates veiado por professores, 6 de julho de 2010. Caos mantém-se no início das aulas, está aqui. Também em 24 de setembro de 2010. Portanto, antes deste governo. Este governo depois também tem tido, mas este foi o ano pior. Para não falar dos governos anteriores. Mas vamos já falar disso porque Marcos Mendes falou sobre esse assunto no sábado, na crónica que tem na SIC, e falou do seu governo, vamos ver. Sim, não é só ele. Tudo isto é insustentável, tudo isto é inadmissível. Comecemos pelo princípio, há anos que há sempre problemas na abertura do ano letivo e na colocação de professores. Vi até outro dia um artigo no Expresso do deputado Duarte Marques a contabilizar há 15 anos que isso acontece. Agora, este ano é demais. É demais, sim. Se recuarmos no tempo, eu só encontro um ano nos últimos anos comparado com este, 2004, há 10 anos, no governo de Santana Lopes, que foi também um pandemónio. Agora. Foi um pandemónio? Foi, mas eu acho que pandemónio tem Marcos Mendes também um pouco às vezes no raciocínio. E já vou explicar porquê. Ele tem o raciocínio às vezes num pandemónio nos adjetivos que usa. Mas foi, naquele ano foi. Só que vou mostrar mais uma vez o Correio da Manhã, não há melhor fonte. David Justina admite saída. Não, é que isto a propósito do seguinte, eu não falo do passado, não gosto de falar, a não ser quando se torna atualidade. Estes dias toda a gente diz. Não, isto parece, foi Marcos Perestrelo também, que agora é... Do Partido Socialista. Partido Socialista. Isto é o pior, foi mais simpático, disse, isto é o pior de Santana Lopes. Dá a entender que tem se calhar uma parte um bocadinho não tão má. Portanto... No Correio da Manhã, 2004, David Justina admite saída em 25 de maio de 2004. Porquê? David Justina era o Ministro da Educação de Durão Barroso. E depois, 25 de setembro, já era eu Primeiro-Ministro de 2004, na colocação de professores houve incompetência e negligência. Mas ele fala de quem? Dele próprio e do Secretário de Estado. Ele reconhece. Ou seja, não foi... Olha, está aqui, exatamente, 25 de setembro de 2004, o Público. David Justino recusa culpas nos erros com o curso de professores e diz que foi o Secretário de Estado, como agora. Nuno Crato e o Secretário de Estado andam pegados. David Justino reconheceu, quando a minha ministra entrou, o sistema informático já tinha pifado, desculpe o termo. Portanto, ela teve 2 meses ou 3 a tentar reparar... Mas acha que há aqui alguma intenção... do Partido Socialista, dolosa não no sentido político, não no sentido... Sim, doloso no sentido político. No sentido político, ou seja, ninguém diz que foi uma colocação de professores no tempo de Durão Barroso. No entanto, David Justino foi convidado por Durão Barroso. A questão, acha que há aqui uma intenção para o atingir, porque pode ser candidato às presidenciais, ou acha que não?
Admito que sim, senão não perdiam tanto tempo, como era um bocado caricato, quer dizer. Está bem que ficou uma imagem daquele tempo, 2004, que caiu sobre o meu governo, pronto, porque Durão Barroso foi-se embora e eu fiquei... e, portanto, caiu sobre mim a chuva do que vinha de mal. Isso faz parte da vida e eu não me ponho a chorar, nem a dizer, olha, que tristeza. Não. Agora, quando vejo o PS dizer isto, quer dizer, o PS teve em 2010, não precisa de ir ao pior de Santana Lopes, a ir ao pior de Sócrates, por exemplo. Porque foi o fim do mundo com a tal manifestação de professores, com duas ministras da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues e Isabel Alçada. Passos Coelho tem agora Nuno Crato neste sarilho. Olha, se eu estou à vontade, eu tenho, confesso e digo aqui em público, tenho pouca simpatia pelo estilo, por atitudes de Nuno Crato, não me esqueço o que ele fez no dia da saída de Miguel Relvas, que achei de uma deselegância sem limite. Portanto, tenho, confesso, pouca simpatia, pessoalmente não o conheço, mas pelo político ou pelo ministro Nuno Crato. Agora, estas folhas que aqui estão espalhadas são anos de forrobodó, desculpe-me o termo, na colocação de professores. E normalmente a culpa é de quem? Do sistema informático. Este deputado, que é um deputado que escreve bem, Duarte Marques, escreveu no Expresso Online em 7 de outubro, portanto, na passada semana, colocação de professores, basta. E ele lembra também estes anos todos. E ele diz uma coisa... Lembra-se o que é que David Justino dizia a si pessoalmente para justificar estes erros? É uma questão irresolúvel, acontece todos os anos. Não é resolúvel, mas depois há as mais variadas teorias. Que deve ser entregue às escolas, cada escola deve fazer a colocação dos seus professores, deve ser entregue às autarquias. As autarquias têm cada vez mais competências no ensino básico. Eu, por acaso, sou um pouco defensor dessa via, que descentralizar para as autarquias a colocação de professores, depois com uma coordenação nacional. O que é que acontece? Não é o Ministro nem o Secretário de Estado. Normalmente é uma empresa de informática que é contratada que faz esta colocação. Mas é evidente, segundo fórmulas que são dadas pelos serviços do Ministério à empresa. Aliás, David Justino disse, na altura, disse à Ministra, eu nunca falei com ele diretamente, mas ele diz, o ex-titular da pasta de Educação confessa que não gostaria de estar na pele da Ministra e reconhece ter recebido informações incorretas, veja lá quem é que isso vai lembrar, Paula Teixeira da Cruz, incorretas dos seus serviços sobre os problemas do sistema informático. Após o apagão de setembro de 2003, quando os professores ficaram impedidos de aceder ao site do Ministério para consultar as listas de colocação. Ele estava a falar do problema de 2004, mas também falou do 2003. E já vimos, depois tenho aqui, 24 de setembro de 2002, milhares de professores não foram colocados, está aqui. Depois tenho aqui, FENPROV exige novas listas de demissão de ministros. Maio de 2004, ainda com David Justino. Isto é todos os anos. Está a ver? Portanto, Duarte Marques sugere o quê? Há tantas comissões parlamentares de inquérito, nunca houve ao sistema de colocação de professores, porquê? Perceber porque é que falhou. É um bocado estranho que nenhuma oposição tenha pedido nunca, quer quando está o PS e o CDS na oposição, quer quando está o PS, que o PC e o Bloco têm estado sempre, não se peça uma comissão parlamentar de inquérito, porque há uma coisa que é um facto, diz, é o monstro da 5 de outubro que engole, da máquina do Ministério. Eu não estou a dizer que a culpa é dos funcionários. Agora, qualquer coisa há de errado lá para todos os anos isto acontecer. Então o quê? São os ministros todos, eu não vou dizer o que me apetece, Incompetentes. Obrigado. Os incompetentes, estavam-me a sair palavras piores. Os incompetentes são todos eles pouco inteligentes, são todos que está a estado maus. Eu lembro-me, quando formei governo, disse à minha ministra, saia da 5 de outubro e vá para a 24 de julho. E ela, apesar do governo ter durado pouco tempo, ainda foi para a 24 de julho. Depois, quando entrou a Maria de Lourdes Rodrigues, resolveu ir para a 5 de outubro. Porquê? Eu acho que os ministros da Educação, de facto, têm que se distanciar daquela máquina. Eu lembro-me, quando fui nomeado secretário de Estado da Cultura, saí da Avenida República, onde estava a máquina dos serviços da cultura, e fui para o Palácio da Ajuda com 4 funcionários. Fui para instalações melhores. Mas também porque quis sair ali daquele processo infernal que era a atribuição de subsídios, que engolia também os ministros da Cultura e companhia. Este tema do Ministro da Educação é uma coisa que eu não aceito. É que isso seja culpa dos ministros todos e dos secretários de Estado todos. Não há um... Houve um, Marçal Grilo,
Pronto, que eu não vou dizer também, apesar de ele ser uma pessoa muito inteligente, mas não é mais inteligente do que todos os outros já lá tiveram. Ou pelo menos do que todos. Frausto da Silva, Roberto Carneiro. Roberto Carneiro teve N problemas e é um grande senhor, um grande mestre do pensamento nos sistemas educativos. E depois todos... Couto Santos teve problema, Manuela Ferreira Leite, lembra-se? Os estudantes fizeram manifestações em que se despiram. O fim do mundo. Não há ministro da Educação que resista a isto. Ou eram as propinas, já passaram, ou é a colocação de pessoas. Há aqui um elemento sempre presente, que eu já falei nele outro dia. Mário Nogueira. Você lê estas notícias todas e está sempre Mário Nogueira a pedir a admissão do ministro. Todos os anos. Desculpa lá. São ministros PS, ministros PSD, tudo mal, tudo mandota, mas também tem que chegar à conclusão. Quem governa, dizer assim, acabou. Não há mais este sistema centralizado de colocação de professores. Nuno Crato estava a trabalhar no sentido, julgo eu, de levar para as escolas. Mas falhou. Agora, eu penso também que se tem deixado avolumar, porque isto, de facto, quantos professores estão para colocar? Cerca de 2%. 150. Marcelo Rebelo de Sousa ontem disse uma verdade no comentário que eu ouvi. Um país que paga tantos impostos tem direito a exigir que isto funcione como deve ser. E é verdade. Eu acho toda a razão no que disse. E nem é pedir muito, isto é pedir o mínimo, quer dizer, é pedir o mínimo, que as aulas decorram com normalidade. Coloquem mais harmonia, pessoas agora. Entre o Parlamento e o Executivo, formem a comissão de inquérito se quiserem, não é que deem grande coisa, mas já agora era bom ver porque é que isto nunca funciona. Se há algum traço comum nestes anos todos. Mas uma comissão, a Comissão de Educação, que trabalha com o Governo, para chegar a um sistema comum, aqui sim um acordo de regime, para, ainda antes de eleições, para o ano, estar tudo de acordo quanto ao sistema de colocação de professores. Que é para toda a gente ficar a saber que um grande espectro partidário, um grande leque de partidos, posto de acordo para haver um sistema de colocação que seja consensual. Por amor de Deus, estamos a um ano de eleições. Não é possível fazer isto? Eu acho que é desejável, porque o país tem tanta coisa com que se preocupar, tanta coisa com que trabalhar, e todos os anos temos este entretém. Todos os anos. Este foi talvez dos mais graves. Não tem pés na cabeça. E, portanto, por ser grave, deixe-me perguntar, já que falou em Marcelo Rebelo de Sousa, ele ontem disse que há uma certa teimosia, neste caso de Pedro Passos Coelho, em fazer a remodelação, não é? Uma remodelação que há quem diga que merecia ser feita agora e outros que dizem que não, que teria que ser mais tarde por causa do Orçamento do Estado. Acha que Marcelo tem razão nesta caso de teimosia? Acho que não. Dizia-se que Cavaco Silva também nunca remodelava sob pressão e que era teimoso. Sócrates dizia-se a mesma coisa. Quantas vezes, olha, Mário Nogueira pediu demissão de Maria de Lourdes Rodrigues, de Isabel Alçada, e Sócrates nunca demitiu as ministras, tirou Maria de Lourdes Rodrigues depois em 2009, na mudança de governos, o que foi por aí. A primeira legislatura dele acabou em 2009. Teve lá 4 anos e Maria de Lourdes Rodrigues levou pancada, 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 e Sócrates nunca a remodelou. Um primeiro-ministro não deve substituir os seus ministros, de facto, debaixo de fogo. Senão, é um mau precedente para os outros ministros, nunca tomam medidas duras e difíceis, porque têm receio, com a contestação que essas medidas suscitam, que o Primeiro-Ministro as tire. Outra coisa é o modo como se tem falado disto tudo. E de facto, quando se diz, olha, é só 2%, não interessa, as pessoas não querem saber, querem 0%. Quando se diz, não é mantém-se, é manter-se-ão, ou não é manter-se-ão, é manter-se. Quer dizer, ou peço desculpa, isto não correu bem. Eu acho que isto politicamente tem sido mal gerido. E a pressão para mudar o ministro é mais da... Eu acho que o governo... A única razão que eu veria para a remodelação é que às vezes parece existir alguma falta de vitalidade política. Às vezes parece que o governo está cansado. Porque razão por causa deste erro, acho que não. 98% dos professores foram colocados. É evidente que, na minha opinião, Nuno Crato teve outras coisas mal. Aquela prova de avaliação, em que se tomou 2 critérios errados, o dizer que 15% dos professores tinham escrito com erros e depois não queria publicar, depois publicou. Está a ver? Nuno Crato desenterrou um machado de guerra e várias vezes, ou seja... Várias vezes. Parecia que nunca estava contente. Nunca estava satisfeito. Dava com o machado na cabeça dos professores, eles já estavam desgastados, pegavam outra vez no machado, bumba, ia lá outra vez. Eles já nem sabiam para onde é que se haviam de virar. Aqui, é por isso que eu digo, há um desgaste. Existe desgaste. Por causa da colocação de pessoas, eu acho que não.
pela falta de ânimo, de speed, de engenho, de arte, de capacidade, de força, de desassombro, com que respondem a estas situações, às vezes pode ser conveniente um refreshment do governo, o que não quer dizer que fosse forçosamente com estes ministros. Portanto, não por isto. Talvez Mas mesmo porque já estarmos a um ano agora no fim passamos da legislatura. para o Orçamento de Estado. Como sabe, numa coligação há pesos que são... Mas posso dizer uma coisa sobre o Orçamento de Estado sobre Marcos Mendes? Sim, diga. Que eu há pouco falei em pandemónio e não quero deixar de dizer porquê. Eu estranho que quem critica tanto Nuno Crato não fale de Paula Teixeira da Cruz. Marcos Mendes arrasou Nuno Crato. Isso tinha que ser o secretário de Estado, tinha que ser o ministro. E eu pergunto, e Paula Teixeira da Cruz? Por aquilo que estou a dizer aqui hoje, apesar de ser muito mais difícil a reforma de Paula Teixeira da Cruz, mas pelos critérios de Marcos Mendes isso devia ter acontecido. Eu sei que Marcos Mendes tem um longo percurso comum com a Teixeira da Cruz, foi vice-presidente dele, estiveram os dois da Universidade Atlântica em Oeiras a convite de Isaltino Moraes, e portanto há uma solidariedade ao longo dos anos que leva a que se calhar não haja ataques, mas eu acho que quem faz estas apreciações e avaliações tem que ser isento. Aliás, a este propósito, posso estar até aqui, cada um tem as suas caixas, não é? Eu tenho as minhas, são pobrezinhas, mas olha, até de pessoas que teve a cumprir anos de prisão, mas sei que Isaltino Moraes vai publicar em abril um livro onde fala das suas revelações com muitos dirigentes destacadíssimos, entre eles Marcos Mendes, ao longo dos anos, onde ele fala sobre aquilo que nunca falou. Julgo que vai ser um livro, para quem gosta de história do sistema político português, bastante interessante. Mas vamos esperar e aguardar para ler. Vamos ao Orçamento de Estado. Eu falava dos equilíbrios que é necessário numa coligação. De algum modo, esta questão, tanto na justiça como na educação, neste momento, pode ter alterado este equilíbrio dentro da coligação na negociação do Orçamento de Estado, ou acha que não? Já agora, para ser justo, uma pessoa que esteve anos de prisão, mas que foi um grande presidente da Câmara de Oeiras. Quanto a alterar o equilíbrio na coligação, este Orçamento de Estado eu acho que não confirmou as previsões que aí vinham e que eram feitas, ou seja, grande vitória, que ia ser uma vitória do CDS, ou até ontem, acho que foi Marcelo também que disse que apesar de tudo o CDS ganhou. Eu, sinceramente, não estou a ver onde, embora não me interesse muito por quem ganhou, eu fico contente por ter encontrado uma síntese criativa, ou seja, pode haver redução de 1% na sobretaxa se a receita fiscal crescer, seja porque aumenta o combate à invasão à fraude fiscal, seja porque a economia cresce. Ora, a economia... Mas isso é oficializar, Pedro Santa Lopes, é oficializar, no fundo, uma medida deste género, é oficializar a chamada pescadinha do rabo na boca, passa a ser oficial. Ou seja, o governo não quer outra solução, quer manter a solução nas receitas apenas. E esquece das gorduras do Estado, estão faladas no início do governo, não é? Aí sim, a grande curiosidade em relação ao Orçamento de Estado, e o governo aí dificilmente encontrará perdão, mesmo dos eleitores, é se este Orçamento de Estado não trouxer corte significativo na despesa. Porque aí, como você dizia muito bem, institucionaliza-se a pescadinha de rabo na boca, mas olha, já nem boca nem rabo. A pescadinha já está gasta porque é tanto imposto, que a pescadinha já está cansada. Do lado da despesa, sim. Este governo que reconhece, e os números comprovam, que na despesa de facto não conseguiu cortar em termos significativos, tem a obrigação de dar um exemplo muito forte neste orçamento final, principalmente quando já conseguiu em anos anteriores uma cobrança de receita fiscal para além do que estava previsto, 1.700 milhões de euros, e se recusa mesmo assim no último ano a baixar imposto, o que eu posso compreender, baixa o IRC para 21%, mas não era esse o imposto que o CDS pedia. Portanto, o Governo baixa impostos, mas aí, e não baixa o IRS, fica condicionado, mas o tal aumento da cobrança. Mas se o Governo, no último ano, baixa o IRS, de caras, diretamente, se era assim, sim senhor, baixa aqui a receita, aumenta um bocadinho as deduções com o quociente familiar, então o Governo tem que ser coerente e cortar do lado da despesa. Eu quase diria que é uma condição indispensável para o Governo manter uma esperança de ganhar as próximas eleições, esta coligação. Porque não baixando impostos, porque é difícil a economia crescer com o que está a passar na zona euro. Crescerá aqui a meio ponto, 0,7,
bem, é pouco para dar margem para grandes variações na política fiscal, respeitando os nossos compromissos. Então só há uma maneira: cortar efetivamente a despesa. Tem que cortar. Todos nós temos que o fazer. Eu estou, olha, nestes dias a trabalhar no plano de orçamento da Santa Casa para 2015. Tenho que tomar medidas algumas duras, porque os orçamentos não esticam. E temos que o fazer do lado da despesa como do lado da receita. A única sensação que os portugueses têm é que se tem trabalhado muito do lado da receita, tem-se conseguido grandes resultados do lado da receita e do lado da despesa não. E no tempo em que as exportações, porque a economia da zona euro está de facto a baixar, as ordens de compra na indústria alemã baixaram pela primeira vez, baixaram para valores de há 5 anos. E, portanto, aquilo que se perspectiva aqui na zona central da Europa, que é tão importante para nós, não é famoso. E não sendo famoso, nós temos que contar de facto com esta realidade, a que a despesa pública, a despesa do Estado, não pode continuar nos níveis em que está. E por isso, acho que esse é o grande aliciante do orçamento, do conteúdo do orçamento, do lado que ainda não se conhece. Veio cá para fora o acordo a que se chegou do lado da receita, agora eu gostava de saber o acordo do lado da despesa. E por isso é que eu estou muito interessado. Eu e os portugueses. E os portugueses, claro. Agora, a questão da Portugal Telecom, da PT, PT/Oi, não é? E a saída de Zena Almada. Já aqui tínhamos falado uma vez, eu até lhe perguntei se tinha aberto a caça ao Zena Almada, e de facto foi que se verificou. A verdade é que isto tem consequências. Tem consequências no valor da PT, e pode ter até a consequência de ser vendida, porque tudo indica que os brasileiros da Oi querem desfazer-se da PT. Há vários interessados. É uma derrota também política de Pedro Passos Coelho, ou não? Ou acha que vamos ao tempo de Sócrates por causa da Golden Share? Há aqui responsabilidade política também. Mas quer dizer, de Pedro Passos Coelho, sinceramente, aqui acho que não. Ainda agora no ponto anterior estive a dizer que, de facto, que o Governo não lhe correu nada bem no corte na despesa até hoje. Aqui não, porque o Estado já não tinha meio de intervir. Era muito difícil, já não havia Golden Share. Eu não estou a dizer que a culpa é de Sócrates. Eu, por acaso, desculpem aqueles que nos estiverem a ouvir e que sejam os liberais, não vou dizer radicais, mas encartados, eu nunca gostei muito do desaparecimento da Golden Share imposto pela União Europeia, para além do mais, quer dizer, a União Europeia tendo estas amizades, sou daqueles que sempre achou prudente que o Estado lá mantivesse uma posição. Mas, quer dizer, era mais forte do que nós. Era muito difícil mantê-la e por isso não estou a acusar Sócrates. Mas também não posso acusar Passos Coelho. Quer dizer, eu acho que aqui houve alguma irresponsabilidade, foi no acordo que foi feito. Quer dizer, porque vamos lá ver, como é que é possível a Oi, passados 6 meses, querer vender a PT? Isto tinha que ter uma cláusula, tinha que ter uma condição no contrato. Acha que foi premeditado ou que o caso Granadeiro, BES, enfim, e a Rio foram decisivos nesta premeditado decisão? Não, bem aproveitado pelos brasileiros foi. E por isso o único ponto em que eu acho que pode haver aqui responsabilidade política se não for assumido, é que eu acho que há aqui, de certa maneira, não na transação económica, contratual, mas na relação entre os Estados, isto não pode ser indiferente. A senhora Dilma Rousseff, quando os brasileiros não ganharam a EDP, mostrou o seu desagrado de diferentes maneiras ao poder político português. Os brasileiros virem a outra privatização depois nos tempos seguintes não era nada fácil. Ela ficou mesmo desagradada. Lembra-se que tiveram os brasileiros para ganhar. Sim. E ganharam os chineses. E o Palácio do Planalto, em Brasília, foi palco de várias reuniões ao longo destes anos, em que se avaliou da possibilidade do Brasil entrar ou comprar uma outra participação na EDP, que não a dos chineses, de outras entidades que são acionistas da EDP, e outras hipóteses de participação em privatizações, também na altura na TAP e outras empresas. E o Brasil manteve-se distante, ressentido pelo modo como considera ter sido tratado na questão da EDP. Os poderes políticos dos países não podem ficar indiferentes ao que se passa com as suas grandes empresas e também pequenas e médias. E aqui houve um destratar da PT absolutamente inacreditável. E é um problema que penso terá que ser tratado com o próximo Presidente do Brasil. Seja Dilma Rousseff, seja Aécio das Neves, tem que ser tratado
ao nível do Poder Executivo, entre o Governo, lá não há Primeiro-Ministro, entre o Governo e o próprio Presidente da República de Portugal e as autoridades do Brasil. Porque o interesse de uma grande empresa de comunicações lusófona não é só português, de expressão oficial lusófona, para não dizer lusófona, chega no âmbito da CPLP, devia ser assumido também pelo próprio Brasil. E foi com essa justificação que isto foi feito. Se fosse ao contrário, se a PT tivesse força e tivesse na posição que está a Oi e agora dissesse que queria vender a Oi e tivesse expulso o presidente da Oi, que se tinha tornado presidente da empresa resultante da fusão, as autoridades brasileiras não ficariam quietas. E o Estado, de facto, eu dou razão àqueles que dizem que o Estado não se pode pôr de fora da decisão que o novo banco vier a tomar em relação à venda da PT. A quem é que a PT vai ser vendida? Deverá ser à Vodafone, que já está em Portugal. Eu não devo tomar partido, mas não me desagrada uma possibilidade de uma empresa queira acrescentar valor, não queira despedir trabalhadores e, portanto, os italianos, a Vodafone, fundos de investimento. Agora, a empresa francesa, aquele fundo francês, Alcide, já deu provas de como é que gera Como as é que empresas. gera a situação? Agora há um grupo suíço que também quer entrar na corrida, ou seja, há muitos interessados na PT quando isso acontecer. Muito bem. E o Ministro da Economia... Não é assunto arrumado em termos de venda. E o Ministro da Economia, que foi tão duro com Zena Albava e tão duro com a gestão da PT, e, portanto, pelas suas palavras, entendeu meter-se no assunto, no ponto em que se meteu, em que disse que as gestores compram prémios e foi duríssimo, ele tem de mostrar agora, então, que está atento ao continuar do processo. E não pode ser indiferente para o Estado, até pelo número de trabalhadores que há lá. Há muitas razões para o Estado não ser indiferente ao que se passa na PT. Eu concordo que Passos Coelho não podia fazer nada quando o contrato foi feito. Agora, os governos podem dizer ao gestor, atenção, vejam o que estão a fazer, e quando se demonstra que deu a geneira, os governos têm que entrar sempre que os interesses nacionais estejam em causa. E na questão da PT, na minha opinião, o interesse nacional está em cima da mesa e tem que ser protegido, defendido e salvaguardado. Não pode ser tratada como uma simples questão de mercado, nem pouco mais ou menos. Temos 5 minutos apenas. Vamos passar às sondagens, Expresso e Correio da Manhã. Hoje houve mais um barómetro que nós temos, os ministros, todos abaixo da linha d'água, menos 2, que são precisamente aqueles que aparecem menos, que é uma questão curiosa, mas não vamos discutir isso aqui hoje. Mas tem surgido sondagens o ideal é não aparecer. Até Rui Machete está bem classificado, está a ver? Quem diria, as voltas que a vida dá. Que dizer destas sondagens? Surpreende de algum modo ou estão a correr naquilo que se consegue ler na sociedade portuguesa? Não, acho que está de acordo com o que se consegue ver. Devo dizer que até admitia que António Costa tivesse mais nesta primeira sondagem, mas não acho que seja mal para ele. Acho que é bom, a questão é aguentar. Porque a primeira sondagem é sempre aquela que, em princípio, dá a diferença máxima. Estado de graça, não é? É, o estado de graça. Portanto, se na primeira sondagem, na Aximage, vai aos 40%, 40% é mais próximo da maioria absoluta. Na do Expresso, se me permitem falar na concorrência, fica nos 34%. 34% é bem longe da maioria absoluta. Mas mesmo os 40%, a tendência agora, salvo... E sobretudo 34% é perto daquilo que se pode dizer que é uma linha de desilusão que foi o próprio Costa que criou, não é? Pronto, o António José Seguro. Exatamente, e portanto não pode fugir dela, não é? Exatamente. Isso no momento em que entra... Não basta ganhar. Não basta ganhar. Não basta ganhar. Exatamente, não basta uma vitória. Tem que ser uma vitória, como é que dizia António Costa, esmagadora, que foi uma derrota esmagadora da direita e tinha que ser uma vitória esmagadora do PS. E aqui não é. Nenhuma sondagem é esmagadora. E eu confesso que admitia que fosse. Só há uma diferença que é muito forte, que é entre António Costa, a sua personalidade, para Primeiro-Ministro, e Passos Coelho, onde a diferença está muito grande nas duas sondagens. 50 e tal para 27 ou 28. E aí a diferença é muito grande. E essa é a grande tarefa de Passos Coelho. E esse é, de facto, o ponto a que ele tem que dedicar mais trabalho. Porque a diferença entre os partidos... sinceramente, 27 para 34 é pouco. 27 ou 28 para 40 é muito, mas mesmo assim, para a primeira sondagem,
Não E é, não dá maioria não absoluta, é não chega nem espetacular. perto Não da é maioria absoluta. espetacular. Temos que seguir em frente. Vamos para a frase da semana. É uma frase que escolheu de Rui Rio. Sim, de Rui Rio, Vamos eu acho ver que essa frase. Rui Rio diz isto assim: mesmo sem falarem comigo, sabem o que eu quero e o que eu não quero e até noticiam o que eu penso e o que não penso. Avançam mesmo com a estratégia dos apoiantes de Rio como se tal existisse, de forma organizada e, por mim, coordenada. Pronto, foi o último episódio de uma novela que existiu durante semanas e que teve o seu clímax na última semana. Rui Rio era candidata número 2 de António Costa. Aliás, eu cheguei a ler uma coisa extraordinária. Está bem, mas ele entra como? Não há primárias, então só se Passos Coelho perder. E se Passos Coelho perder, ele entra, mas esperem, não há tempo, porque tem que se formar o governo, não há tempo a fazer primárias depois das legislativas. Então só se pedir para as primárias serem um bocadinho mais cedo. Então, mas mais cedo ainda não foram as eleições legislativas. Bem, uma novela absolutamente ficção em que as partes, as peças não jogavam umas com as outras. Rui Rio vem pôr fim a isso. Esta declaração significa o quê? Não há candidatura de Rui Rio, Passos Coelho vai às eleições descansado, nesse aspecto, na vida interna do partido, e depois logo se verá. Portanto, a repetição dentro do PSD do que aconteceu no PS está absolutamente afastada. Imagem da semana, o ébola na Europa e até bem perto aqui em Espanha. Sim. Em Portugal não se confirmou, graças a Deus, até agora. Em Espanha aconteceu e por violação dos procedimentos. E eu escolhi como imagem da semana para quê? As pessoas, de facto, têm que se consciencializar de que têm de ter cuidado. E os países da Europa tem de haver muita formação, muita informação, muita cautela nas alfândegas. É muito difícil o controle. Mas, por exemplo, tenho um irmão meu que trabalha no continente africano, num país onde ainda não foi detectado nenhum caso de ébola, no Congo. Chegou lá, ele e as pessoas que iam com ele viram a temperatura a todos, por exemplo. Ou seja, se a Europa fizer controle nas alfândegas, isso não pode ser visto como uma discriminação. Principalmente os voos que vêm dos sítios onde está mais propagada a doença. E, portanto, aí eu acho que há um trabalho maior a fazer da parte das autoridades portuguesas, porque ainda sábado à noite estava a ouvir um programa de televisão, uma pessoa, Luís Pedro Nunes, que esteve na Serra Leoa e mais noutro país, onde já apareceram vários casos de ébola, entrou em Portugal sem ninguém fazer o mínimo de controle. E esse controle, de facto, tem que ser feito. As pessoas que vêm desses países quase voluntariamente se deviam ir oferecer, até porque há um período de incubação de 3 semanas. E, portanto, como não está descoberta nenhuma vacina e a propagação deste vírus é muito mais fácil, digamos assim, não é preciso contacto sexual, basta o suor, um beijo na cara, o contacto, saliva, portanto, é muito perigoso e há que ter cuidado, nada de pânicos, nada de alarmismos. Agora decidiu-se investir muito na descoberta de uma vacina, mas as medidas preventivas são úteis, porque senão é que se pode tornar, de facto, mesmo uma peste. Uma pandemia. Obrigado por ter vindo. Até para a semana. Até para a semana. Se Deus quiser, não falo do Benfica hoje. Não há o Benfica não jogou, mas vamos esperar que Portugal joga amanhã. Ganhe amanhã, agora que os jogadores estão todos contentes com o novo treinador. Mas, enfim, ouvimos também Ronaldo, o filósofo Ronaldo, a dizer: aproveita-se as pessoas o melhor que elas têm. Exatamente. Ora bem, é por isso que eu digo. Marcos Mendes é uma pessoa muito simpática. Boa noite. Até para a semana, se Deus quiser. O mau tempo aumenta o perigo nas estradas. Lisboa, recordo, esteve debaixo d'água hoje e é sempre um perigo para os automobilistas. O excesso de velocidade com condições de estrada difíceis é o principal responsável por muitos acidentes que às vezes são mortais. Em Portugal, a polícia está a intensificar o controle de trânsito numa luta sem quartel contra os excessos nas estradas. Excessos como estes que vamos ver a seguir. E a chuva? Bem, a chuva é amiga dos erros e contribui muitas vezes para a tragédia. Isto